E aí, galera, Oi, gente! nesse vídeo aqui a gente vai falar como que a gente pintou o motorhome por fora, de onde veio as ideias e quem foram os artistas. Exatamente, você que já segue a gente, eu sou a Fran Eu Marinho. sou o Douglas Marinho. Nós somos a companhia Circo do Asfalto, uma companhia que pesquisa o circo de rua, que trabalha também com o circo social aqui em Santo André. E também temos o motorhome desde o ano de 2020. Estamos viajando no momento pelo território nacional, em breve rumo ao México. Passando por 12 países da América Latina e Central. Mas ó, o que acontece? A gente comprou uma van, transformamos ela em motorhome e ficou muito legal por dentro, mas por fora ela ainda tava com muita cara de ambulância, né? Por quê? Porque ela era uma ambulância, né? Ele esqueceu de contar que a gente comprou essa van e ela era uma ambulância de bombeiros. E aí a gente transformou ela no motorhome, mas a cor dela por fora, vermelha, toda, ficava muito bombeiro, né? Então ó, eu vou deixar um card aqui mostrando como foi essa transformação para você que chegou agora no canal. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar quem foram esses artistas que pintaram a van fresquinha? Porque na verdade nosso meio, nosso universo artístico, que é o circo, ele tem também várias pessoas de várias áreas dentro do circo que também são artistas visuais, plásticos, designers, dentre outras funções. Então, a gente já conhecendo todos esses artistas aqui no nosso território nacional, a gente, quando comprou a van, a gente já tinha o sonho de pintar nossa van com essa galera, porque na verdade a gente foi procurar a galera do motorhome e eles geralmente fazem uma arte e envelopam seus carros. E a gente não gostaria que fosse desse jeito. Envelopado parece muito artificial assim, mas... E a vida da gente não é artificial. Então, daí primeiro quem pintou foi um amigo que é um artista que agora mora lá no sul, que é o Catita. Que é o Pincel Atômico. Pincel nas Atômico. redes sociais. Eu acho que eu deixo o Instagram deles aí pra vocês. Ele era aqui de Santo André, um amigo nosso de longa data, assim, um grande amigo, um amigo que a gente gosta muito da arte dele, além dele ser também malabarista no circo. E aí a gente combinou com ele, um dia combinou, né, dele vir aqui em Santo André. E aí ele pôde fazer o primeiro desenho dessa van. E daí também a Franzinha tá ajudando aí, como vocês estão vendo no vídeo. Então ele pintou e com a caneta Posca assim, inicialmente, e deixou a caneta Posca que ele falou, com o tempo, se sair, vocês podem dar um retoque, que até esse ano eu dei um retoquezinho, ela tá super linda, assim. E aí ele pintou uma clave que é um equipamento malabarístico, e eu acho que simboliza muito o circo do asfalto, porque o malabarista Joe é malabarista, eu sou palhaça, mas jogo um pouco de malabares e sou muito amante do malabarismo. Porque, gente, o malabarismo move a gente pelo mundo. Então eu achei muito simbólico ele ter feito uma clave, o primeiro desenho dessa van. Daí nesse primeiro desenho, a clave, a gente ainda passava com a van e as pessoas, muita gente não sabe o que é uma clave de malabarismo. E daí, tipo, associa a gente ao circo de lona. Então a gente falou, quando a gente chegar nos lugares, se tiver uma lona, ia ser legal. E daí o nosso segundo artista que pintou foi o palhaço Satin, o Daniel Satin. Que também é nosso compadre. E ele morava aqui com a gente nesse momento, né? Que era o momento do começo da pandemia. Ele tava morando aqui no espaço cultural que a gente tem. Além dele ser um excelente palhaço, né? De uma excelente pessoa, apesar da gente brigar algumas vezes por discordar de algumas coisas, mas a gente ama essa pessoa. E daí ele desenhou um circo, ele pensou que seria legal ter uma lona de circo. Isso. E o nome do Circo do Asfalto. Então ele compôs, que a nossa ideia desde o começo era fazer com que vários artistas desenhassem na nossa van. A gente chegasse que a gente viaja para muitos lugares diversos e encontra com muitos artistas que às vezes alguém quer fazer algum desenho, a gente falou, massa. Isso aí já foi nosso cartão de visita em diversos estados brasileiros que a gente já percorreu, né? Feito esse desenho só nessa lateral da van, a gente já tinha um desenho maravilhoso e a gente já tinha um super cartão de visita que a gente percorreu os estados da Bahia, do Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né? Isso. E tava muito legal, só que um lado tava pintado e o outro lado tava vermelho. Então, voltando para São Paulo para fazer
a documentação da van para a motorhome, tipo que tava no documento ambulância, e daí... E dentre outras coisas, porque a gente também voltou para São Paulo para todas as atividades do nosso Espaço cultural, né? Do nosso espaço cultural, o Circo do Asfalto. Que funciona de temporadas, mas Isso. daí a gente chegou e viu assim, mano, meu, tá muito vermelho. A gente começou a contatar algumas pessoas e alguém falou assim, tem o Highlander. Foi o Bolacha que falou. Nosso amigo, mano, Bolacha, que também pinta e que também é palhaço, falou, tem o Highlander, ele é muito maravilhoso. A gente lembrou porque Highlander é uma figura que a gente já encontrou nos festivais. Ele já desenhou fez caricaturas de muitas pessoas. Nossa, ele é maravilhoso, assim. gente. É tipo um artista incrível. Palhaço também. E ele foi a pessoa que disponibilizou um pouco mais de tempo, que ficou quase um mês aqui, porque ele pensou todo o desenho que ele falou, meus desenhos geralmente contam uma história. Então eu gostaria de saber quem são vocês assim mesmos, as características, para mim compor uma história no veículo de vocês. Aí como a gente tem uma casa que é dentro de um espaço cultural, e esse espaço cultural também tem um alojamento, né, dispõe de alguns quartos, ele ficou hospedado aqui, e aí ele foi tendo a vivência com a gente, conhecendo um pouco mais da família, e a partir dessa vivência ele construiu a história que ele quis contar da gente, que vocês vão ver aí. Que foi a família inteira, que foi a Francisquinha no megafone, eu como sou a pessoa da construção muito assim, ele desenhou eu construindo, o nosso filho, o Theo, o mais velho, como ele é muito dos gamers e tudo mais, ele desenhou ele com controle de videogame e tudo mais. E daí tem o nosso menorzinho, que é o Kinan. Que é o nosso furacãozinho, que é a nossa pessoa super ativa. E aí você vai ver que ele coloca vários Kinans na vida da gente, porque é isso. O Kinan é multi. O Kinan representa o movimento também da chegada do momento, né? E da chegada da troca, né? Que a gente, eu, a Fran e o Theo, nós três era da mesma energia, assim, muito tranquilos. E daí chega o pequenininho, daí no desenho vocês vão ver que ele tá pisando no rabo do gato, com a vela, com a mexendo na tinta, subindo nos lugares. Que é quem ele é, né? Que é o que ele vive todos os dias, e Highlander pôde conviver com a gente durante um mês, então ele pode captar e ele vai dizer pra vocês o que é essa figura. Então, acho que é isso. A gente espera que muitos outros artistas circenses, palhaços, dentre outros, cruzem nosso caminho para que a gente possa continuar aí pintando esse motorhome com diversas pessoas, que o nosso carro seja uma tela, né? E esse ano de 21 e 22 a gente vai estar rodando pelo Brasil. Se você tiver alguma dica de aonde que a gente pode ir, se a sua cidade é pequena, é longe, você bota aí nos comentários, Circo do Asfalto, vocês podiam vir na minha cidade, que a gente vou falar logo o roteiro de começo, né? A gente vai sair daqui de São Paulo, vai pro Paraná, visitar nossa família, minha mãe, e de lá a gente sobe pra Goiás. E de Goiás a gente sobe pro Tocantins, e do Tocantins a gente sobe pra Belém do Pará, e aí de Belém do Pará a gente volta pra Piauí, Ceará e assim sucessivamente. E assim a gente fica um tempo ali no Nordeste. A gente tá em busca de algumas estradas novas, né? Então se você tiver alguma dica, por favor, nos dê. Fecha muitas parcerias no caminho. Então muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas pinturas, desses artistas. É isso aí, galera. Um brinde. Segue nós, curte e compartilha. Um beijo no coração. Oi, gente. Meu nome é Highlander. Eu sou palhaço. Meu contato com o circo foi através da palhaçaria, assim. Depois fui me encontrando em outras coisas como malabares, equilíbrio. E o lance da pintura sempre teve presente, desenho, pintura sempre teve muito presente na minha vida, assim, desde muito criança. E então eu tenho esse encontro de circo e desenho, um pouco com a música também, assim. E é uma coisa que me possibilitou muito também fazer uma ponte entre o circo e o desenho também, a pintura, né? Porque esses cartazes de circo, essas ilustrações circenses, é uma coisa que existe há muito tempo, assim. E eu venho trabalhando bastante com isso, com a galera parceira de circo mesmo, que a gente vai conhecendo. Trabalhei muito tempo fazendo rua, então na rua você acaba conhecendo muita gente que está dentro e fora do circuito circense, conhecido, contemporâneo ou não, assim. E através dessas vivências, assim, acabei conhecendo a galera aqui do Circo do Asfalto.
E eles me fizeram esse convite de estar me responsabilizando aqui com a casa móvel deles, assim, né? Então eu vim aqui, tô fazendo agora eu terminei esse trabalho aqui. Foi um processo bem interessante também, assim, foi alguns dias que eu fiquei aqui convivendo com a galera no espaço também. É uma oportunidade de conhecer e não só de fazer um desenho, assim, então acaba tendo uma vivência, assim, que eu acho que é um processo bem interessante também. Tanto essa ponte de circo com a arte, com família e a vida, né, a pandemia, tudo isso está acontecendo. Então para mim, tá sendo um processo bem interessante, assim, de conviver com os personagens que eu desenhei aqui, né, e essa figura coringa que tem aqui, que é o Kinan, né, que está presente, bem presente, assim, que também é uma espécie de coringa, assim, da família nesse momento, porque é um bebê e ele tem muita personalidade, gosta muito de subir nas coisas, de escalar, então tem que estar sempre com muita atenção, assim, onde que está indo, então acaba sendo uma figura bem representativa. E foi bem interessante também o processo de criação aqui, porque junto com o Theo eu fui perguntando coisas para ele foi me dizendo mais características da família, assim, né? Então foi um processo bem interessante de fazer, uma convivência massa também com a galera aqui, e tá sendo isso, né? Então é esse trabalho de família mesmo, assim, que para mim, é um lugar que eu acredito bastante, sim, o lugar da família nesse sentido de não ser necessariamente uma família biológica, né? De você conhecer pessoas e já ter uma confiança, uma liberdade bem familiar, assim, né? E para mim aqui é muito o que acontece, sim, a galera me deixou muito à vontade aqui na casa, então não é tipo um trabalho para cliente que eu tô fazendo, né? É uma parceria que a gente faz, que é isso, né? É uma troca de saberes, de experiência, enfim, é uma experiência bem boa.